Olá a todos e sejam muito bem-vindos. Hoje falaremos sobre a justiça divina, mais precisamente da obra Diálogo com um Executor, de Ruben Salla Channing. Antes quero agradecer todos os inscritos que se tornaram membros do canal essa semana. Vocês estão ajudando muito a esse trabalho crescer. Convido a todos que estão vendo essa mensagem a também se ingressarem no clube de membros do canal e contribuir com este trabalho. Para mais informações, por favor, leia a descrição. Espero que gostem do vídeo. Deus abençoe a todos. Muito boa tarde a todos, eu sou o Celso Rei, esse é o canal Estudo sobre Espiritualidade. Fico feliz em ter vocês comigo mais uma vez. Se você está aqui pela primeira vez, já deixo meu convite para que você possa assistir os vídeos antigos do canal, tá legal? E hoje, gente, faz um tempo que a gente não se encontra, né? Fiquei algumas semanas sem postar, já estava com saudades. E, bom, como vocês sabem, o trabalho ele é de cunho anímico mediúnico, então, além das pesquisas, além das incorporações, das canalizações, eu venho passando por muitos processos internos. Como vocês sabem, né, mediunidade de prova, então são muitas as reflexões. Então, às vezes, eu preciso, antes de postar os vídeos, de trazer o conteúdo, refletir sobre eles e buscar primeiramente aplicá-los na minha vida, na verdade. Pois se tem uma coisa que a espiritualidade deixou bem claro, é que quando a gente se coloca num trabalho espiritual, digamos assim, para falar de coisas espirituais, de espiritualidade, primeiro é sempre pra gente. O conteúdo do livro, o conteúdo da pesquisa, o estudo, e depois, a partir do momento que ele é digerido, que ele é colocado em prática, aí sim chega o momento de vir, de falar, de buscar aprofundar o tema. E hoje quero falar sobre um tema muito interessante. Provavelmente esse vídeo será dividido em duas partes, porque é um tanto complexo. Não vou mentir para vocês, não é tão fácil de entender ou de aceitar. Mas estudaremos hoje a obra do grande médium Rubens Saraceni, mais especificamente a obra intitulada Diálogo com um Executor, que conta a história de Mário. E nessa história eu quero trazer a reflexão para vocês sob essa perspectiva de como a justiça divina trabalha. Esse é um tema que já vem sendo soprado aqui no meu ouvido há algum tempo, e eu considero ele muito pertinente, principalmente nos tempos atuais, onde nós vivemos aí uma era de apocalipse, não é? E muitas questões surgem, e principalmente, acredito que eu não estou sozinho quando eu digo que há ainda dentro de mim muitas indagações íntimas no sentido de que isso é justo, isso é injusto, por que que isso é permitido, por que que isso não é permitido? Dúvidas a respeito de como a justiça divina trabalha, de como ela age, quem são os executores da lei, como funciona sob essa perspectiva a lei de ação e reação, e eu acredito que esse livro traz muitas respostas. Lembrando que as palestras não substituem a leitura, o ideal é que vocês leiam os livros, reflitam por vocês, cheguem às suas próprias conclusões para assistir o vídeo novamente depois, a título de complementação, de reflexão, certo? A ideia aqui é trazer a história do personagem principal do livro, Mário, que se viu em determinadas situações que ele considerava serem muito injustas. Ele não conseguia entender onde que estava a justiça de Deus, se a justiça de Deus de fato existia, que lei era essa que contemplava a justa medida das coisas, a compensação de um lado e de outro. E nós veremos aqui o que aconteceu depois, qual foi o desfecho dessa história aí. Então fiquem ligados. Está começando mais um episódio para vocês do estudo sobre espiritualidade. Espero que gostem. Bom, o nome do livro é Diálogo com um Executor e o vídeo tem o tema Como a Justiça de Deus Trabalha. Bom, no início do livro nós temos o nosso protagonista Mário, no final do século XX, meados do século XX. Mário trabalhava em Santos, uma cidade litorânea aqui do estado de São Paulo, e ele era motorista. Mas ele não era qualquer motorista, ele era o tipo de motorista que se responsabilizava por ir até o porto, no cais de Santos,
pegar o carro que havia sido importado, geralmente por uma pessoa de poder, com muito poder aquisitivo, principalmente naquela época, e levar este carro em segurança, dirigindo-o até a casa do seu cliente. O Mário, ele era um profissional muito competente, né, e nunca tinha dado problema. Então, pessoas de altíssimo poder aquisitivo, de grande status, contratavam o seu trabalho. E o livro começa com Mário dirigindo um carro, amando de um secretário da Saúde da época, lá de Minas Gerais, um deputado. O nome não vem ao caso agora, pois se trata de uma psicografia, então é uma história real. E ele estava voltando do porto e estava levando o carro para o seu cliente. No entanto, no meio do caminho... vale dizer que Mário era um homem exemplar. Amava sua família, tinha uma esposa, duas filhas lindas, uma de, salvo engano, 8 ou 9 anos e a outra ali de 12 para 13 anos. A Priscila e a Eliana. E a sua mulher, que nós daremos o nome de Marta. Tá legal? Se vocês lerem os livros, vocês vão ver que nem todos os personagens são nomeados. Então eu coloquei alguns nomes para ilustrar melhor a nossa narrativa aqui. Certo? Era um homem exemplar, pagava suas contas, trabalhava com responsabilidade, amava sua mulher e suas filhas. Tá legal? E quando ele estava dirigindo o carro a caminho de Minas Gerais, já era de madrugada e vinha um caminhão na pista contrária. Segundo ele, o motorista do caminhão perdeu o controle, entrou na sua pista, ou seja, na pista contrária, e ia bater de frente com o carro de Mário. Mário, na tentativa de desviar, acabou saindo da estrada, capotando o carro e batendo numa árvore. Assim que ele deu por si, ele escutou uma conversa onde havia o motorista do caminhão, o deputado que estava esperando o carro e algumas autoridades. E o motorista do caminhão dizia: "Olha, eu não sei o que aconteceu, senhor deputado, eu não sei o que aconteceu, seu policial. Este homem simplesmente perdeu o controle. Eu estava dirigindo ali, fazendo o meu trabalho, sou caminhoneiro, estou acostumado com essas estradas, mas este homem, provavelmente embriagado ou cansado, entrou na minha pista e deu no que deu." Enquanto isso, o deputado estava enfurecido porque havia perdido o seu bem material, que ele considerava valiosíssimo, e dizia impropérios a respeito de Mário, como ele era um mau profissional e tinha sido irresponsável ao dirigir o seu carro. Mário ouvia tudo isso, sem conseguir mexer o corpo. Ele queria responder, ele queria falar que não era nada daquilo, que aquilo que eles estavam falando era uma mentira, que ele não tinha feito aquilo, tentar falar a verdade para o policial, porém ninguém escutava ele. Por mais que ele gritasse, ninguém o escutava e ele também não conseguia mexer o seu corpo. O tempo passou e logo Mário percebeu que não estava mais no mundo dos vivos. Então, embora ele conseguisse escutar o que estava se passando ali, ele estava preso ao corpo, seu perispírito estava preso ao corpo e ele escutava tudo. Até que, com muito esforço, ele conseguiu deixar o seu corpo físico e saiu andando sem rumo pela rua. Ele começou a perceber que o seu corpo era atravessado pelos carros, na verdade, que ninguém o via, ninguém o ouvia, logo ele percebeu que ele estava em outra dimensão. O sentimento de Mário era de injustiça, de indignação. Primeiro, pelo que ele tinha escutado falar. O deputado que não se importou com o fato dele estar morto no serviço, tendo sido vítima de homicídio, e o motorista do caminhão que mentiu. Então ele já estava com esse sentimento de indignação, sentimento de injustiça. E mais do que nunca, ele pensava: meu Deus, eu estou aí no auge dos meus 30 anos, o que vai ser da minha família, da minha filha? Como é que eu vou voltar até eles? Quem vai cuidar deles? O que está acontecendo? Eu tinha toda uma vida pela frente, eu sou uma boa pessoa, por que isso foi acontecer? E aquele deputado, aquele canalha, com perdão da expressão, mas vocês verão no livro que ele usa muito essa expressão, canalha. Aqueles canalhas mentirosos, mentindo para a polícia. Que injustiça que está acontecendo comigo.
não pode ser verdade. E ele continuou andando. No início, ele entra num ônibus e ele percebe como que se dá a influência espiritual nas pessoas que estão vivas. Não vou entrar no mérito agora, mas é uma parte que vale a narrativa, eu vou contar mais à frente. Mas o fato é que ele estava perdido, distante de sua casa e ainda com um sentimento de revolta. Até que em determinado momento, quando ele estava na rodoviária, sentado, olhar perdido, apareceu um homem, conhecido como Marcelo, que perguntou para ele: Meu senhor, o que você está fazendo aí? Você sabe que não está mais no mundo dos vivos, não é? E aí ele afirmou com a cabeça, mas ele já estava muito cansado. Pois engana-se quem pensa que espírito não sente fome, não sente calor, não sente frio, não sente cansaço. Principalmente quando o desencarne se dá dessa maneira repentina e a pessoa não se preparou para isso ou não tem nenhum tipo de conhecimento da vida além física. O espírito se encontra muito materializado, muito preso às coisas do mundo, afinal de contas o desencarne foi repentino, ele tinha os seus 30 anos, estava preocupado com a família, sobre quem iria orientá-los, quem iria sustentá-los, enfim. Então, o perispírito fica muito materializado e sente todas as sensações que o corpo físico sente. Inclusive, isso vale para espíritos evoluídos também. Nem todos os espíritos evoluídos desencarnam e já vão para sua dimensão de origem, não. Às vezes eles levam um tempo em uma colônia de transição, uma dimensão de transição, para que eles se reabilitem novamente ao mundo espiritual e assim eles vão deixando de sentir fome, sede, frio, vão se desapegando. A palavra é desapegando, certo? Então sim, os espíritos sentem dor, sentem frio, muita dor inclusive, pois nós veremos que nos relatos dos livros dos Rubens Saraceni, em sua grande parte, existem brigas, existem lutas, principalmente no astral inferior, onde há torturas. Eles são machucados. Tudo pela força da mente. Pois os órgãos e o sistema nervoso já está todo no plano astral. Então, Marcelo disse para ele: olha, você morreu jovem. Provavelmente tinha aí mais uns 20 ou 30 anos de vida. Eu acho que é melhor você me acompanhar. Vou te mostrar um abrigo. E Mário, mesmo se sentindo indignado, injustiçado e revoltado, ele segue os conselhos de Marcelo. Ele vê naquele homem algo de bom, algo de sereno, e era aquela luz que ele estava precisando, pois ele se encontrava perdido. E Mário foi e começou a trabalhar no abrigo como um enfermeiro, recebendo muitos espíritos na condição em que ele estava, perdidos, revoltados, e começou a cuidar deles. Como eu disse para vocês, Mário era um bom homem, pagava suas contas, trabalhava, era honesto. Então ele escutou o que Marcelo tinha a dizer para ele e foi trabalhar. Passados mais ou menos 1 ou 2 anos em que ele estava trabalhando como enfermeiro lá, um espírito de uma criança, uma menina jovem, chegou no abrigo e chamou a atenção de Mário. Aquela menina era nada mais, nada menos do que Eliana, a sua filha mais nova. Embora Mário tenha ficado muito emocionado com a visita da sua filha, ele foi orientado pelos colaboradores do lugar para nada dizer a ela sobre o desencarne, para não traumatizar a criança. Então, quando ele recebeu a Eliana, foi um momento de muita alegria, muitos abraços, choros. E Eliana, em seu colo, disse: Papai, papai, eu achei que você não estava aqui. Me disseram que você havia morrido. E ele, buscando seguir os conselhos do pessoal do abrigo, disse: Não, minha filha, eu estou aqui trabalhando, eu não podia voltar para casa ainda e tudo mais. Então vocês imaginem a dificuldade que era para ele fazer isso, pois, embora ele estivesse muito feliz com que a filha mais nova dele estivesse ali, ele queria muito que ela soubesse a verdade. Mas as crianças, quando elas desencarnam e vão para esse tipo de abrigo, tem toda uma equipe responsável para recebê-las, para orientá-las, para dizer as coisas no tempo certo. Então ele nada disse. E o tempo foi passando. Até que Eliana chegou para ele e disse: Nossa, papai, eu não sei por que me disseram que você estava morto. Aquele seu amigo deve ter mentido, pois ele me disse que você não voltaria mais para a nossa casa e agora quem está lá é ele. Nesse momento, Mário olhou para a filha dele, tentando esconder a surpresa, e disse: Amigo, filha, na nossa casa, quem te disse isso? Ela disse: O Vitor, papai. Lembra daquele seu amigo que trabalhava junto com você? Quando você se foi e não voltou mais,
ele começou a morar lá e ele disse que a partir de então ele seria o nosso papai para ficar com a nossa mamãe, a Marta, e seria meu papai e papai da sua outra filha, da sua irmã, da minha irmã, a Priscila. Novamente, a indignação tomou conta de Mário, a revolta tomou conta de Mário e ele começou a recordar os momentos do desencarne dele, o tempo em que teria que ficar no abrigo, e foi conversar com o pessoal, com um colaborador, Marcelo, para perguntar, obter a sua autorização e a sua ajuda, inclusive, para ir até sua casa, pois naquele momento Mário já aprendera algumas coisas, como volitar, as capacidades da força do pensamento, a estrutura perispiritual, pois no abrigo eles também têm aulas. Espíritos de dimensões superiores descem nesses locais de transição para orientar os irmãos menos esclarecidos. Marcelo autorizou a ida dele na casa, pois ele queria entender o que estava acontecendo, porque na cabeça dele, Vitor era o seu melhor amigo. Vitor era ninguém mais, ninguém menos do que a pessoa que arrumou o trabalho para Mário quando ele mais precisava, e era a pessoa que arrumava os clientes para Mário quando ele mais precisava. Então ele foi acompanhado de 2 seguranças, vamos colocar assim, pessoas que fazem a guarda do local de colaboração para junto da casa da casa da sua ex-mulher, e a cena que ele viu o deixou ainda mais indignado, ainda mais revoltado. Quando ele entrou lá, ele viu o Vitor extremamente embriagado na poltrona, falando impropérios, xingando a sua filha mais velha, Priscila, que estava lavando louça no momento, e quando ele viu a sua mulher, ela estava com uma aparência de doente e muito magra, além de estar com sinais de agressões físicas. Nesse momento, Mário começou a questionar o que estava acontecendo. Pensou que poderia confiar em Vitor, mas o que Vitor fez na primeira oportunidade foi se colocar dentro da sua casa, foi tomar a mulher dele, e agora estava lá dentro, cheio dos vícios, e o clima do ambiente era bem pesado, bem pegajoso. Criações mentais extremamente densas estavam em toda a casa, onde os auxiliares tiveram que fazer uma limpeza. E para piorar a situação, no momento em que Mário chega à casa de Vitor, como se já não bastasse todos esses questionamentos, Vitor se levanta da poltrona, vai até a cozinha onde a Priscila, na época com 12 para 13 anos, está lavando louça, e tenta assediá-la, passar a mão nela e falar algumas coisas obscenas em seu ouvido. Nesse momento, Priscila vira e dá um tapa na cara de Vitor, e tudo isso é assistido por Mário e os guardiões. Priscila diz que ele não pode fazer isso com ela, que é uma falta de respeito. E Vitor, ao receber o tapa, fica ainda mais nervoso, bate nela e diz para ela: se você falar alguma coisa para sua mãe, eu mato você, assim como eu matei a sua irmã. Então, não bastasse toda essa situação, ele ainda descobre que o Vitor não só o traiu, tomou a sua mulher, agrediu sua mulher, deu em cima da sua filha mais nova, como ele, num acesso de loucura, embriagado e com muita raiva, estapeou a sua filha mais nova, Eliana, que caiu da escada e desencarnou, e foi por esse motivo que ela foi até o abrigo. Essa razão ainda era desconhecida. Mário tinha ficado tão emocionado que a sua filha mais nova estava no abrigo com ele, que ele nem parou para perguntar o que havia acontecido com ela. Quando as enfermeiras disseram para ele não questioná-la, para não aborrecê-la, para não traumatizá-la, ele simplesmente não falou sobre isso. Nesse momento, Mário perdeu o controle, tentou esbofetear Vitor, tentou partir para cima do Vitor, mas como estavam em dimensões e frequências diferentes, não conseguiu acertá-lo. No máximo, gerar uma certa tontura nele, o que deixou ele ainda mais bravo, o clima ainda mais denso, e fez com que ele começasse a beber ainda mais. Então, nesse momento, os guardiões acompanharam Mário de volta ao abrigo.
A situação era bem complicada. Mário se perguntava a todo momento: onde é que está a justiça de Deus? O que acontece para os canalhas ficarem livres? Primeiro, o motorista do caminhão, responsável pela minha morte. Não aconteceu nada com ele. O deputado ao qual eu trabalhava fielmente não quis nem saber, mal ajudou a minha família, só se preocupou com o carro destruído. E agora, o meu melhor amigo vai para minha casa, fica com a minha mulher, bate na minha mulher, assedia a minha filha mais nova e assassina a filha mais... assedia a filha mais velha e assassina a filha mais nova. Mário dizia: não é possível. Isso é injusto. Onde está Deus? Por que Deus permite a impunidade? Onde está a lei divina que rege a justiça? Sou um homem bom, não fiz nada para merecer isso. Até que Marcelo tenta acalmá-lo e diz: irmão, acalme-se. Você precisa confiar na sabedoria de Deus. Você precisa confiar na justiça de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Mas Mário está estarrecido. Como nada está fora do controle de Deus? Onde está Deus que permite com que isso aconteça? Marcelo, então, tentando acalmar Mário, diz: olha, nós iremos deixar 2 guardiões apostos na casa do Vitor, lá com a sua família, para fazer com que nada aconteça. Mantenha calma, esfrie a cabeça, confie em Deus, vamos orar por todos e continue os trabalhos aqui. Com muita resistência, Mário ouviu esse conselho e ficou. No entanto, passado certo tempo, ele viu um dos guardiões que tinha sido colocado para ficar na casa de sua mulher, chegando e conversando com Marcelo. Os dois estavam tensos. Mário não perdeu tempo. Volitou sozinho diretamente para sua casa e a cena que ele viu o deixou chocado. Vitor havia estuprado a filha mais velha. E não só isso. Ele não só havia estuprado, como havia agredido, e ela estava grávida de Vitor. Mário não se conteve. Nesse momento, para ele, foi o que faltava. Ele não mais voltou ao abrigo. Saiu perambulando pelas ruas, gritando impropérios e pedindo ajuda para que o canalha pagasse por tudo o que fez. Nesse momento apareceu um homem que perguntou para Mário: o que está acontecendo, meu amigo? Me conte, quem sabe eu posso te ajudar. E Mário disse: eu estou esperando a justiça de Deus agir. Onde está essa lei que não faz nada contra os canalhas? Por que os canalhas são protegidos? Então esse homem, que nós iremos chamar aqui de Rubens, não, Rubens é o Rubens Saraceni, vamos colocar um outro nome, Rodrigo, esse homem, de nome Rodrigo, diz: olha, eu estou nesse plano há muito tempo, nessa dimensão há muito tempo, mas eu vou dizer uma coisa: eu não conheço essa lei que você está falando da justiça canalhas. O que eu sei é que quem oferece a justiça e a vingança somos nós. E se você quiser, eu posso te ajudar. Bom, dito e feito. Nesse momento, Mário foi com esse homem, com Rodrigo, para o astral inferior. Desceu de vibração. Ele estava numa dimensão próxima à crosta, numa dimensão onde havia um hospital, que ele estava trabalhando, e aí ele desceu um pouco mais vibratoriamente junto com esse homem, e esse homem disse para ele: eu vou te ajudar, porque os canalhas merecem a punição, a vingança, merecem ser destruídos. E se você trabalhar para mim, se você aprender os meus métodos, como eu trabalho, eu vou ajudar você a se livrar não só daquele canalha, como de todos os canalhas
da face da terra, porque me considere agente dessa lei. E aqui, gente, para vocês que estudam há algum tempo, né? Nós, diante das classificações que temos dos Exus, poderíamos dizer que esse seria um advogado do karma, certo? Um advogado do karma. Um guardião das trevas, digamos assim, que pega as demandas. Mas isso vai ficar mais esclarecido daqui a pouco. O fato é que Mário deu as costas para o abrigo, deu as costas para Marcelo, não confiou em esperar, em se resignar com a situação e foi fazer justiça com as próprias mãos. Mário, era um homem inteligente. E logo ele foi aprendendo como se tira um canalha da face da terra em suas palavras. Começou a aprender rituais, começou a aprender a usar a força mental, como agir no corpo perispiritual, no corpo físico, como influenciar. Até que um dia, Vitor sai. Vitor tinha problemas com álcool, então ele ia direto para o bar, era corriqueiro, e toda vez que ele ia, eles tentavam influenciar Vitor de alguma forma para que Vitor, enfim, se desse mal e fosse para a dimensão deles. Até o momento eles não tinham tido sucesso, mas Rodrigo sempre falava para ele: calma, 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 você vai aprender. Enquanto isso, eles iam fazendo isso com outras pessoas, sugerindo pensamentos na mente das pessoas. As pessoas, sem saber o que está acontecendo, sem ter o conhecimento espiritual, sem saber que aquilo era uma influência de um espírito negativo, faziam diversas coisas. Suicídio, feminicídio, muitas coisas eles faziam e eles conseguiam, sob a perspectiva deles, tirar os canalhas da face da terra e aplicar a lei da punição. Até que um dia, Vitor está indo no bar e eles tentam influenciar a mente dele, e eles não conseguem fazer com que Vitor cometa algum ato insano contra si mesmo, mas eles conseguem fazer com que Vitor provoque um outro homem que tinha um punhal. Então veja, olhe a influência que os espíritos têm. De ordinário, são eles que nos dirigem. Já que eles não conseguiam diretamente fazer com que Vitor tivesse alguma ação bem suicida, eles fizeram com que Vitor provocasse um outro homem que eles sabiam que tinha um punhal guardado. Bastou a provocação, uma meia dúzia de palavras, aquele homem perdeu a cabeça, tirou o punhal da cinta e deu no coração do Vitor, matando ele ali mesmo. Mário diz que não deu nem alguns segundos, ele logo tirou o espírito do Vitor do corpo e levou lá para baixo. Naquela altura, Mário já tinha bastante conhecimento de como os espíritos agem no astral inferior, já tinha feito torturas, já tinha escravos, já colocava os seus métodos em ação em uma prisão e obedecia fielmente a Rodrigo, que foi aquele homem que encontrou ele e ofereceu uma oportunidade de trabalho das trevas, né, para ele. Então o que acontecia? O Rodrigo chegava para ele com uma demanda: olha, fulano de tal, chegou a hora do desencarne dele e ele vai ficar nessa prisão por não sei quanto tempo, pode usar os seus métodos. Mário disse que foi um momento em que ele mais se degradou. Aquele homem honesto, que amava a mulher, as filhas, tinha se tornado irreconhecível. Ele diz, inclusive, que ele começou a ficar tão sádico, tão sádico, tão sádico, tão sádico nos seus métodos, o seu ódio era tão intenso que ele andava com Vitor numa coleira, como um cachorro. Vitor estava num estado deplorável e o seu chefe parou de passar trabalhos para ele por considerar os métodos dele, vamos colocar assim, fortes demais. Então vocês vejam, para isso acontecer, para um guardião da lei executora das trevas fazer isso, significa que o Mário estava bem revoltado. O ódio dele era muito. E que fim levou a família dele? Bom, Vitor havia virado escravo, Eliana, filha mais nova, já havia sido levada pela espiritualidade superior para uma dimensão ainda de mais luz,
para crescer com outras crianças, para ir para um educandário, aprender outras coisas. Então ela estava numa frequência inalcançável para Mário, principalmente agora. Já era inalcançável antes, agora mais ainda. E Priscila, depois do trauma que sofreu, do estupro que sofreu, fez um aborto com 13 anos de idade e com 14 anos de idade foi trabalhar como meretriz no porto do Cais de Santos. Mário, muito embora para ele mesmo fosse reconhecível, ele nunca tinha esquecido a família dele. E ele ia visitar Priscila de vez em quando para ver como que ela estava. E ele se impressionava com o que ele via. Ela tinha se tornado uma pessoa amargurada, ressentida, com raiva, e sempre pensava que iria se vingar e nunca mais deixar com que nenhum homem fizesse aquilo com ela. Que ela iria oferecer o seu corpo pelo dinheiro e nada mais. Não iria depender mais de homem. Inclusive, Mário já era conhecido nas trevas. Então, às vezes, bastava a presença dele ao lado dela ali, como meretriz, na dimensão astral, para afastar qualquer influência negativa, porque ele começou a ser temido também. Ele não gostava do fato da filha dele ter virado meretriz e ter sentido de ódio e ressentimento. Mas como ele também tinha muito ódio e ressentimento, acabou que os dois ali estavam nessa ressonância, não é? E ela dizia, nunca vou deixar esses canalhas. Mário, inclusive, chegou até a pensar que tivesse sido melhor assim. Pelo menos ela vai atrás do dinheiro dela e não tem que ficar mais dependendo do Vitor, que agora era um escravo reduzido a nada. As torturas eram degradantes. Vitor mal falava. Só fazia o que Mário mandava. O seu perispírito estava cheio de miasmas, de larvas, de bactérias. Ele era um experimento vivo andante. Quando Mário recebia uma incumbência do seu chefe, bastava ele acoplar Victor na aura da pessoa avisada, a pessoa ficava doente e se chegasse a hora ela desencarnava. Quando Mário foi visitar sua filha Priscila, ele se impressionou muito com a raiva, o ressentimento, as trevas internas em que ela tinha se colocado. Mas ele chegou até a se surpreender porque em determinados momentos ele via que a filha dele sentia até certo prazer com alguns clientes, lá no Porto do Cais de Santos. Todas as informações ditas aqui estão narradas, estão descritas minuciosamente no livro. Eu não estou adicionando nada e eu não estou tirando nada. Mário acreditava que, já que a lei divina era injusta, ou não atuava, ou era inerte, diante da existência da lei, ele mesmo ia se incumbir de retirar todos os canalhas da face da terra. Porém, como eu disse para vocês, o chefe dele parou de passar pessoas para ele. E ele ficou um pouco a ver navios. Ele diz para o Rubens, lembrando que essa narrativa se dá entre o próprio Rubens Saraceni e Mário. Mário está contando a história dele para Rubens. E quando o chefe dele parou de passar os trabalhos para ele, ele começou a vagar por aí. Libertou muitos escravos, recolhia muitos escravos, principalmente mulheres jovens que haviam sofrido o que a filha dele sofreu, para orientá-las, para dizer para elas como que a situação lá se dava e, de certo modo, de um modo distorcido até, protegê-las no sentido em que ele entendia a proteção de outros comandantes das trevas, de outros maiorais das trevas. Porque sim, Mário já tinha se tornado naquele momento um maioral das trevas, pelo conhecimento que tinha. Pelo conhecimento que adquiriu. E o fato do chefe dele ter parado de passar vítimas, ou digamos assim, né, execuções, fez com que ele ficasse aproximadamente uns 5 ou 6 anos caminhando e refletindo sobre tudo o que tinha acontecido com ele até aquele momento. Ele fala para Rubens que toda essa narrativa que foi contada, que eu estou passando para vocês, durou mais ou menos uns 30 anos. Ali 1970 até, enfim, meados do início do século 21. Até que um dia a sua filha Priscila, sua filha mais nova, desencarnou. Sua filha mais velha.
desencarnou e foi para as trevas também, devido ao teor de sentimentos, pensamentos. Seu teor vibratório levou ela lá para o baixo astral e ela começou a trabalhar para uma dama das trevas, uma maioral das trevas, assim como o Mário. Então ele ficava de longe, observando os trabalhos, o que acontecia e tudo mais. Até que certo dia, a Priscila vai até ele e diz: "Olha, pai, eu preciso da sua ajuda." Priscila sabia que o pai dela, além de ter muitos conhecimentos, de ser uma pessoa temida, ele nunca iria dizer não para ela. E ela se aproveitava disso. E aí, ela disse para ele: "Olha, eu tenho um trabalho para fazer, mas esse canalha especificamente está difícil. Talvez eu precise da sua ajuda." E Mário pergunta para ela: "Ué, mas sempre foi tão fácil para você, para vocês, para sua chefe? Aqui nós iremos nomear a chefe de Priscila como Laís." É a Laís. A Laís era a dama das trevas, chefe da Priscila, que tinha passado essa incumbência para Priscila fazer, ou seja, acabar com a vida de alguém que eles chamavam de canalha, que era nada mais, nada menos do que o senhor Rubens Saraceni, quando Rubens estava encarnado fazendo seu trabalho. E aí a Priscila diz para Mário: "Sim, pai, mas esse especificamente é bem difícil, sabe? Ele tem guardiões ao seu lado, um guardião à esquerda e um guardião à direita." E aí Mário questiona, porque vejam, gente, no astral inferior, o espírito às vezes não come, não dorme, não faz nada. Então, ou ele está fazendo essas demandas, ou ele está estudando, aprendendo. E ele diz: "Olha, minha filha, se ele tem guardiões realmente, será que ele é tão canalha assim?" E aí a Priscila, na conversa, convence de que, de fato, o Sr. Rubens era um canalha e precisava ser retirado da face da Terra por estar atrapalhando o andamento do trabalho da Dama das Trevas, da Laís. Ela dizia: "Nós já enviamos muitos escravos para lá, que a gente popularmente chama de quiumbas, na verdade, que são aqueles espíritos malfeitores, detratores, marginais, que são colocados ali como massa de manobra, hipnotizados, ou mesmo fazem por vontade própria, para deturpar, principalmente médiuns que trabalham pela luz." O ataque espiritual é muito grande. Eu que o diga, depois de ter colocado vídeos sobre magia negra, canalizações e tudo mais, o ataque é forte. O ataque é forte. E ela dizia: "Pai, eu não estou conseguindo, ele é diferente, eu mando os escravos para lá e eles desaparecem." Para quem frequenta terreiros de umbanda, centros espíritas, já deve saber. O que ela quer dizer com isso? O que ela quer dizer com os chefes? Eu mando os quiumbas para lá, ela não usa esse termo, ela usa o termo escravos, mas aqui só para a gente categorizar, classificar, e eles somem. O que significa isso? Eu estou respondendo essa pergunta porque eu sei que tem bastante gente que assiste o meu canal que não frequenta centro espírita nem terreiro de umbanda. Mas o que eu digo para essas pessoas é: centros espíritas e terreiros de umbanda, em grande parte, são de luz, sim. Certo? Trabalham para o bem, embora tenham espíritos lá complicados. Existem os que não são da luz e que se dizem ser centros, que se dizem ser terreiros? Tem. Mas esse não veio ao caso agora. Estamos falando dos da luz, dos que fazem caridade, dos que atuam sobre a lei de Deus, dos que atuam sobre o manto do amai ao próximo como a ti mesmo, do amai vossos inimigos, sobre o manto do deixe a sua oferenda no altar e vá se reconciliar com o seu irmão. Essa é a lei da caridade, do amor, da fraternidade, do bem, lei do bem. Então Rubens era um médico que trabalhava para o bem, para a luz, ajudava muita gente. Então o que acontece? Para quem não frequenta, imagina que você tem um centro espírita aqui e um terreiro de umbanda aqui. Do lado de lá, na dimensão de lá, existem muitos espíritos malfeitores, detratores que querem atrapalhar o trabalho do bem só para causar algazarra, ou porque tem inveja, ou porque estão com ódio, ou porque estão revoltados, ou só para atrapalhar mesmo. Então, os escravos vão lá para tentar atrapalhar. E o que acontece? Por que eles não voltam? Porque eles são encaminhados para escolas, para hospitais, para lugares, para eles serem educados, para eles aprenderem como é que funciona a lei de Deus. Ou, quando não tem jeito mesmo, muitos são presos, vamos colocar assim, magneticamente, e são tratados de uma outra forma. Mas tudo é feito com muita ordem e muita decência. Certo? Então é isso que ela quer dizer quando ela chega pro pai dela e diz: "Pai, Mário, eu mando os escravos para lá e eles continuam sumindo." E aí ele diz: "Não, minha filha, fique em paz. Eu vou te ajudar. O meu chefe já não passa mais trabalho para mim, então eu tô
aqui. Se você diz que ele é um canalha e eu vou com todas as minhas forças pra cima dele. Mário começa um trabalho de investigação. Essa história, gente, o diálogo com o executor, é uma confissão de Mário para Rubens, dizendo, né? Olha, eu te persegui, eu fui atrás de você, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, por isso que ele conta. E aí, o que acontece? Ele começa a observar a vida do Rubens, fazer um processo de investigação, quais são as fraquezas, quais são as paixões ali no médium que ele pode trabalhar, que ele pode influenciar, se tem ganância, se tem egoísmo, se tem arrogância. E ele vai mandando os escravos durante o trabalho para causar algazarra durante o trabalho e atrapalhar os médiums. Mas, como é o trabalho da luz, os guardiões vão lá e recolhem esses zombeteiros, certo? Beleza. E aí ele vai estudando, ele vai estudando, ele vai estudando, até que certo momento ele está lá, parado, olhando a casa em que Rubens trabalhava, e chega um ser rastejante, em formato de cobra. E aqui eu abro um outro parênteses. Por que existe um ser humano em formato de cobra? Porque, pessoal, no plano astral, estamos em corpo perispiritual. O corpo perispiritual, aquele corpo que nós temos quando nós deixamos o corpo físico, ele é fluídico, ele é moldável, ele é vaporoso, elástico. E ele se molda de acordo com os nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas emoções, nossas intenções. E alguns seres tomam a forma de animais, por N razões. Não vou entrar no mérito agora. As explicações são porque tem muita gente que não tem esse conhecimento no canal. Se você tem, muito legal. E esse ser está em formato de cobra, um ser rastejante, sem pernas, sem braços, formato de cobra. E ele chega, nós iremos chamar esse rastejante de Ricardo. Ricardo chega para Mário e diz: Homem, o que você está fazendo aqui? Por que você quer atacar? E logo Mário diz: Suma daqui, seu verme rastejante. Você não tem nada com os meus negócios. Eu estou aqui para tirar um canalha da face da terra. E o rastejante, Ricardo, pergunta: Mas você tem certeza que isso é justo? Você já conferiu realmente se ele é um canalha? E ele diz: Eu não preciso da sua ajuda, eu não preciso dessas justificativas. Ele é um canalha, pronto e acabou, e eu vou tirá-lo da face da terra. Ricardo, o rastejante, tenta chamá-lo à razão, porém, sem sucesso. Mário não escuta, ele está tão ensandecido com o seu ódio, com a sua raiva. Aquele sentimento que ele foi regando, plantando, que aquele sentimento que foi crescendo desde o dia que ele morreu naquela encarnação, que ele está dando vazão. Aquele sentimento de injustiça, aquele sentimento de abandono, aquele sentimento de Deus nunca esteve por mim, então eu tenho que fazer tudo sozinho, com as minhas mãos. Se Deus não aparece com a lei, eu serei a lei. O sentimento de revolta. Mário, naquele momento, como eu disse para vocês, ele já era um maioral das trevas. Ele era tinha bastante conhecimento. Não tanto conhecimento, como vocês irão ver, mas bastante. Tinha muitos escravos, prisões, sabia como influenciar, sabia como fazer trabalhos. Às vezes participava de trabalhos de magia negra, mas segundo ele mesmo, todas as vezes que ele via que a pessoa que estava fazendo a magia negra era pior do que o canalha avisado por ele, ele tirava aquela pessoa junto também da carne. E eu quero fazer um outro adendo aqui, que eu vou evitar usar o termo magia negra, tá certo? Por N razões, tá? Mas principalmente pela questão racial. A espiritualidade me intuiu a nós falarmos um pouco sobre a história do Brasil, a nós falarmos um pouco sobre a história da escravidão, do que aconteceu com o negro, na nossa linha de tempo, no nosso planeta, as atrocidades que eles sofreram. Então, o termo magia negra não é o ideal. Eu vou falar magia negativa, tá legal? Positivo, negativo. Então, a magia negativa. Então, ele fazia muitos trabalhos de magia negativa. Sabia de rituais e tudo mais. E aí, a sua filha Priscila tentou atacar o Rubens diretamente. Geralmente isso é feito em desdobramento, tá, gente? Quando ele tá em espírito, o outro também tá em espírito, acaba tendo problemas e tal. E o guardião à esquerda, o que é o guardião à esquerda? O guardião à direita e o guardião à esquerda. O que é o guardião à esquerda? É um termo que a gente usa de maneira mais didática só para se referir àqueles guardiões que estão agindo à esquerda de Deus, digamos assim, à esquerda de Jesus, enfim, nas trevas. Mas isso não quer dizer que eles agem para as trevas, eles agem nas trevas.
Para aquelas pessoas que vêm de berço evangélico, católico ou não têm religião, isso é um pouco difícil de entender, mas o fato é, Deus está em todos os lugares. E ainda mais onde ele mais é preciso. Então tem muito mais Deus no astral inferior, nas furnas umbralinas, no abismo, do que nas dimensões celestiais, onde os espíritos lá já estão purificados, tratados, equilibrados, higienizados. Porque quem mais precisa? Para quem Jesus veio? Jesus veio para os sãos? Jesus veio para os anjos? Jesus veio para os que estavam à direita dele? Não. Ele veio para os doentes. E precisa ter esses guardiões, esses agentes executores da lei, à esquerda de Jesus, para servi-lo como seu braço como sua armada, digamos assim, nas trevas. Então, um guardião à esquerda de Rubens era nada mais, nada menos do que um Exu. Pode ser um Exu de lei, pode ser um Exu coroado, depende das atribuições, depende do conhecimento, depende da responsabilidade do médium. Às vezes o médium está fazendo um bom trabalho, um baita trabalho, e tem uma responsabilidade muito grande. Então, o espírito que vai assessorá-lo tem uma capacidade proporcional à complexidade e à profundidade e à importância do trabalho do médium. Então, muito provavelmente, um guardião à esquerda de Rubens Saraceni naquela época era um Exu de lei ou um Exu coroado, um chefe de legião, certo? Que tinha muito conhecimento. E esse chefe de legião feriu Priscila, né? Fulminou-a com um raio de luz. Isso é possível ser feito. Tá legal? É a questão dos pontos riscados. Vocês podem encontrar um pouco sobre isso no livro Mediunidade em Umbanda, do mestre Apacani, o Woodrow Wilson da Mata e Silva. Né? Lembrando que, pessoal, quem é membro do canal, quem contribui aí com o nosso trabalho com R$19,90 por mês, recebe os PDFs, tá legal? Então todas essas referências, esses livros, apontamentos, citações, pensamentos, estão no PDF, tá legal? Se você contribui com o canal, eu agradeço desde já imensamente e você pode ter acesso a esse PDF com esse trabalho escrito, tá legal? Mas voltando aqui. E aí, quando o Mário vê que sua filha estava muito ferida, ele não perde tempo, né? Ele vai atrás de Mário, atrás de Rubens. E como ele não consegue acessar Rubens diretamente, ele tenta alguém próximo. E aí ele faz o quê? Ele acopla Vitor, que naquela época estava já dementado, um espírito num estado lastimável. Se nós pudéssemos sentir o cheiro e vê-lo, ia ser assustador. Tá bom, gente? Digno de filme de terror mesmo, tá? Essas coisas são censuradas dos livros, tá bom? Para não causar tanta impressão, tá? Mas eles dizem que as histórias são censuradas porque as atrocidades são inimagináveis, tá legal? Não é brincadeira, não é brincadeira. E ele acoplou Vitor na aura da filha do Rubens. Nesse momento, a filha dele foi pro hospital, diretamente. Rubens era um mestre, era um médium adestrado nas questões de magia, e ele logo percebeu que havia influências espirituais sobre a sua filha. Era um caso de obsessão complexa. Porque acoplar um espírito dementado como esse na aura de uma pessoa é um caso de obsessão complexa. E Rubens fez o quê? Ele retirou Vitor da aura da sua filha e colocou na sua aura. Puxou ele. Sua filha foi melhorando, mas ele ficou doente. Quando ele ficou doente, Mário pensou: agora eu consegui o que eu queria. Durante todo esse processo, o rastejante, Ricardo, sempre ficava chamando a atenção de Mário. Presta atenção. Você já investigou quem é esse médium? Você tem certeza que ele é um canalha? O que ele faz? Presta atenção. Você já investigou quem é a chefe da sua filha, a Dama das Trevas, a Laís? Por que que ela quer que Rubens desencarne? Você já investigou essas pessoas? Preste atenção, guardião. Preste atenção. Você está fora de si. A lei vai chegar. A lei vai chegar. Ele dizia isso. A lei vai chegar. A lei vai chegar e vai dar problema. E Mário, ensandecido de ódio, dizia: eu sou a lei, eu sou a lei, eu sou a lei. No seu interior, pessoal, Mário, além de sentir indignação, raiva, né, porque é uma raiva incontida de Deus, de tudo, ele também sentia culpa. Culpa? Como assim culpa? Ele não havia conseguido proteger a sua filha enquanto encarnado, enquanto desencarnado.
Sua filha foi estuprada. Sua filha foi assediada, agredida, violentada. Sofreu um aborto, foi trabalhar como meretriz e ele nada fez. Ele estava num plano desencarnado. E ele queria o quê? Ele queria ter protegido ela. Então agora ele fazia tudo que ela mandava, sem pensar racionalmente. E é isso que acontece quando a gente pega nas nossas mãos o trabalho que é do nosso Deus. E é isso que acontece quando a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos. A resignação passa longe, a aceitação passa longe, a humildade passa longe, o perdão aos inimigos passa longe, a gente fica com raiva, a gente quer pegar a situação na nossa mão e nós mesmos vamos resolver. Daqui que eu resolvo, eu faço, eu posso, eu vou. E nós nos esquecemos que a gente vai deixando um rastro de destruição, de dor, de tristeza. Falar de justiça divina é um tema complexo. É um tema complexo. Por isso que a resolução desse caso aqui vai ficar na parte 2 do vídeo. Porque eu quero abordar com detalhes toda essa situação. Certo? Mas vamos caminhando mais um pouco, tá bom, gente? Mário ficou ensandecido. A culpa, eu preciso cuidar dela, eu preciso fazer alguma coisa pela minha filha, o deixou cego. São as paixões, novamente, dizendo o que deve ser feito ao invés da razão. E aí ele aprenderia na dor como que a justiça divina funciona. E aí o que acontece? Quando ele vê Rubens daquela forma, ele diz, agora chegou a hora. Agora eu vou conseguir. Porém, o que acontece? Enquanto Rubens está no hospital, o chefe de Mário, lembram do chefe de Mário, que foi aquele homem que abordou ele na saída de sua casa e começou a passar um trabalho para ele? Aquele rapaz lá, o Rodrigo, era um chefe de legião também. E ele aparece para Mário e diz, Mário, o que você está fazendo? E Mário diz, eu só estou tirando mais um canalha da face da terra. E ele diz, não, eu não mandei você executar esse serviço. Ele falou, não, você não mandou. Eu estou executando por mim mesmo. Ah, então você está agindo por conta própria? E Mário diz, eu sempre agi por conta própria. Eu sou a justiça de Deus, ele dizia. E o seu ex-chefe disse, bom, tudo bem, não me inclua nisso, mas saiba que eu não dei essa ordem para você. Nesse momento, estão numa sala. Mário, numa sala. Quando eu digo sala, gente, é no astral inferior, tá bom? Geralmente eles ficam ali em laboratórios ou cavernas, enfim, na subcrosta planetária, que tem os aspectos da subcrosta planetária, embora seja uma outra dimensão, certo? Só para deixar isso claro. Então, veja, estão lá Mário, Rodrigo, seu chefe ou ex-chefe, não passa mais trabalhos para ele, e aparece um outro guardião. E Mário diz, quando aquele guardião entrou, eu vi mais ódio no fundo do olho dele do que eu vi em mim. E aquilo me estremeceu. Ele estava com muito ódio. Então eu me retirei. Nesse momento, tem um diálogo que acontece entre Rodrigo, o chefe de Mário, e o guardião que chegou. Quem que é o guardião que chegou? É o guardião à esquerda de Rubens. É o que foi direcionado para proteger o trabalho, para proteger o médium encarnado. Vejam, gente, existe toda uma preparação para o mandato mediúnico. Existe toda uma equipe, existe toda uma situação. Eu até arrepio quando eu falo, porque eu sinto a equipe toda aqui. É uma responsabilidade muito grande. Inclusive, esse foi um dos motivos pelo qual eu fiquei um tempo sem postar vídeo, porque as canalizações também foram muito intensas, então muitos processos internos vão acontecendo de cura, de libertação, de análise das sombras e tudo mais, que é preciso ter esse tempinho. Espero que vocês entendam, né? Mas estamos matando a saudade aqui hoje, né? Enfim, voltando. A equipe espiritual é muito importante. Né? São acordos que são feitos para trabalhar, para ajudar. Se um cai, é claro que, vamos colocar assim, a evolução ela é individual, é cada um que faz, mas se um cai, é em detrimento de todo o grupo também. Todo o grupo que vai. Então, antes de acontecer alguma coisa fadada ao fracasso, toda a equipe vai se movimentar para que a coisa ande. Então, o que acontece? Lá nas trevas, eles falam, se eu cair, o outro cai também. Então, o guardião de Rubens possuía certas autorizações, pessoal. De quem? De quem?
dos tribunais do karma, dos Exus coroados, dos tronos, dos Exus tronados. Quem são os tronados? Marabô, não é? Coloquei alguns aqui, Marabô, Tiriri, Zé Pilintra, Giramundo, Seu Caveira. Quando eles viram falanges grandes assim, se tornam Exus com mais conhecimento, então mais poder de decisão, deliberação, certo? Porque, querendo ou não, gente, nós estamos falando aqui de política, tá? São acordos, são conselhos, são atos políticos. Tem uma frase de Gandhi que ele diz assim: quem acha que espiritualidade não tem a ver com religião, não entende nada de religião. Gandhi diz isso. É claro que Gandhi usa a palavra religião, mas se vocês me permitem aqui, eu acredito que o que ele está querendo dizer? Espiritualidade. Espiritualidade. Afinal de contas, Jesus trouxe o quê? Uma política. Por quê? Política, gente, se vocês verem no dicionário, o que significa? Entre outras coisas, estabelecer códigos de conduta, estabelecer códigos de comportamento para um grupo. É claro que a gente tem a questão do Estado, né? E todo o material que vem, através da sociologia, através de toda essa estrutura do século XIX para cá. Mas o que eu estou querendo dizer é, em essência, Jesus trouxe uma política. A política do amai ao próximo como a ti mesmo, não fazer aquele que você não quer que faça para você. E toda uma questão da justiça. Então nós falaremos, sim, em momento oportuno, da política com a espiritualidade, principalmente nos tempos atuais. Principalmente nos tempos atuais, onde existem intérpretes, representantes draco-reptilianos chegando na casa de todos vocês, porque eles pagam rios e rios e rios e rios de dinheiro para as mídias sociais, para chegar na casa de vocês, falando bonitinho, às vezes com uma roupinha de luto, luto pelo Brasil, luto por isso, falando de justiça social, mas a gente vai destrinchar aqui, porque, como eu falei para vocês, o trabalho aqui é para falar de espiritualidade. Falar de espiritualidade é falar de política, geografia, é falar de religião, é falar de história, é falar de química, é falar de física, é falar de tudo. Certo? Então, sim, são atos políticos. Tem deliberações. As coisas não acontecem ao acaso. Ou, como o Hélio Couto costuma dizer, o universo tem dono. O universo tem dono. E aí a gente escolhe se a gente vai subir pelo amor ou pela dor. Mas é um caminho. É essa política. E tem os que são contrários a essa política com outra política. Para quem lê o livro, vocês vão ver que no final tem uma conversa entre o guardião à esquerda de Rubens Saraceni e o chefe de Mário, o Rodrigo, falando, explicando para o Mário como que funcionam as leis. Porque por mais que Mário se achasse muito inteligente e achasse que estava agindo por si só, ele estava amando de uma lei. Todo o momento. Todas as vezes que Mário retirou a vida de alguém na carne, eu vou falar isso bem devagar, pode ser um pouco difícil de entender, mas é o que está sendo trazido, tá bom? Todas as vezes que Mário retirou alguém da carne e levou para o astral inferior, foi uma determinação. Foi por permissão. Ele estava agindo dentro de uma lei. Dentro da lei de causa e efeito, dentro da lei de ação e reação, dentro da lei de compensação. Ele era um instrumento dessa justiça. Mas eu vou chegar lá. Vou explicar com calma. Enfim, Mário, sentimento de culpa, e o guardião de Rubens falou: olha, chegou a hora do seu protegido aí. Chegou a hora da libertação para ele. Para ele e para toda a família dele. A mulher, a filha, todo mundo. A Dama das Trevas, eles vão ver que, na verdade, eles são partes de uma trama ainda maior. Que eles estão sendo instrumentos, né? Peões de uma lei ainda maior. E o chefe de Rodrigo diz, e o chefe de Mário diz: se a lei chegou para ele, a lei chegou para ele. E aí o guardião à esquerda de Rubens diz: pois é, já estou com a autorização aqui para levá-lo às vias de fato. Ou seja, Mário teria que purgar todo ódio de dentro dele, na mais justa medida, na mais justa compensação. E no próximo vídeo eu vou explicar como.
como que todas essas vidas se entrelaçam para dar o equilíbrio perfeito de tudo que aconteceu. E como a misericórdia de Deus é maravilhosa, porque tudo que ele tinha que fazer, era se resignar e ficar mais uns anos no abrigo. Mas ele não quis. Ele tomou uma escolha, porque Deus permite. Porque Deus é amor, misericórdia. Deus permitiu ele tomar uma escolha. Agir lá embaixo. Mas chegou a hora também de outras revelações para que ele consiga a cura do seu espírito. Qual que é a cura do seu espírito? Purgar toda essa culpa, todo esse ódio, toda essa revolta. Porque isso não é saudável. Isso leva espíritos à ovoidização. Ovoidização, para quem não sabe, é a perda do corpo perispiritual diante de processos fortes de culpa, de autopunição, de medo, de dor. Não é isso que Deus quer. Deus quer que todos elevem suas vibrações, estejam harmoniosos consigo. Então, é isso que iria acontecer. E ele diz, ó, tem uma autorização aqui, uma outorga, da onde, gente? Tribunal do Karma. A lei vai chegar para Mário. Na cabeça de Mário, ele achou que ele ia conseguir o que ele queria, ele ia tirar Rubens do corpo. Porém, ele viu que a cada dia que passava, Rubens melhorava. Rubens melhorava. A filha de Rubens já estava fora de perigo e Rubens estava melhorando. Vitor foi retirado, desacoplado da aura de Rubens e desapareceu. Imaginem como ele não deve ter se sentido. Aquilo pega no ego. Um maioral das trevas, se sentindo forte, sabedor das coisas, perde o seu escravo sem saber o que aconteceu. Fora os outros ataques que ele já tinha dado, né? Até que, em determinado momento, quando ele vê que Vitor desapareceu, aquilo foi demais para ele. Ele arregimentou o maior número de soldados, de escravos que ele conseguia e foi tentar atacar o Rubens. Nesse momento, uma coisa muito interessante acontece. Para quem quiser saber mais, está no PDF. O guardião à esquerda de Rubens faz um ponto riscado, um ponto cabalístico, com giz. E uma luz fortíssima, quase que desintegra o Mário. Ele se vê desacordado, diz que é uma das dores mais fortes que ele já sentiu, e olha que estamos falando de uma pessoa que torturou, que assassinou, que fez todo tipo de coisa lá embaixo, magia negativa. Para ele dizer que aquela luz foi uma das coisas que, aquela queimação, uma das que mais doeu, vocês imaginem como é que é. Não é verdade? Tem um livro, Guardião da Meia-Noite. Eu acho que é o Guardião da Meia-Noite. O Exu Caveira, Padre Ramon, diz para uma escrava dele, olha, para a princesa dele, tome cuidado quando você estiver andando pelo astral inferior. Se você encontrar alguém que não tem laços kármicos com este planeta, tome cuidado. O que ele quer dizer? Ele fala de uma auréola. O que ele quer dizer com a auréola? Ele percebeu, com o conhecimento que ele tem no astral inferior, que muitos espíritos que já não têm ligações kármicas na Terra andam por lá para ajudar as pessoas. Para levar as pessoas para o hospital, para dar comida, para fazer coisas boas. Mas eles têm autoridade divina para repelir injusta agressão. Porque anjos do Senhor no planeta Terra estão em ambiente hostil. Sabem disso. Então eles têm prerrogativas de ação para repelir injusta agressão, na medida da compensação. Na justa medida. Então ele diz, cuidado com os que têm auréola. Eles não têm ligações com pessoas daqui. Se eles palmar a mão direita em cima de você, você é desintegrado. O que ele quer dizer isso? Gente, a grosso modo, tá? Isso foi escrito em 1900, esse livro, tá? O que ele quer dizer? A auréola é o quê? Ligação divina com Deus. Chakra, lótus, pétala de lótus, desenvolvido. Ligação com Deus, certo? E o que quer dizer que não tem laços kármicos? Não tá preso no planeta, gente. Porque eu não sei se todos sabem, mas se não sabem, tô dizendo agora, o planeta Terra é um hospital. É um manicômio. Brincadeiras à parte. É um hospital aqui.
Estamos presos. Então tem espírito que não está preso aqui, que ele vem, ele desce, ele anda, ele ajuda, ele faz, depois ele vai. Sobe, flutua. Ele é livre no universo. Quanto mais amor, mais liberdade. Quanto mais amor, mais possibilidade de escolha. Viaja com a força do pensamento, não precisa de nave, não precisa de nada. Pensou, tá no outro lado de Nébadon. Pensou, tá em outro lado. Certo? Então, por que eu estava dizendo isso? Estou dando algumas voltinhas, né? Porque existem prerrogativas. E o que é esse jato de luz? É um jato de luz mesmo. Fótons de luz. Gente, pensa o seguinte, ó, quando você pega uma lupa, imagina o Sol. O Sol, ele tem uma quantidade forte de luz, a gente não consegue olhar diretamente. Mas a luz do Sol é a luz mais forte que existe? E a luz de um arcanjo? E um corpo de um arcanjo? Se ele não conseguir controlar a luz que ele tem, é mais forte que o Sol, tá? Ele pode desintegrar o espírito. Já pensaram nisso? Pega uma lupa, coloca uma lupa assim em alguma coisa. A lupa vai concentrar a luz do Sol e vai virar um laser, vai furar. Pss. Então você imagina um espírito que faz isso com a destra. Quando o guardião à esquerda riscou, fez o ponto riscado, o que ele estava chamando? Forças da natureza, elementais da natureza. Que traziam o quê? Substâncias da natureza e fótons de luz. Entendem? Ou seja, é uma prerrogativa do cargo, vamos colocar assim. Entendeu? E aí Mário acordou. Ele sentia como se o corpo dele tivesse sido desintegrado, mas ele não tinha sido desintegrado. Nas palavras dele, ele havia sido reduzido a pó. Mas, ainda nas palavras dele, como que ele fala mesmo? Ele usa uma palavra específica, mas ele fala... Vamos colocar assim, o calvário dele não tinha nem começado. A purgação do ódio dele não havia nem começado. Muitas revelações haveriam de vir. Entende? Então é isso. Então alguns espíritos, principalmente da Umbanda, têm esse conhecimento de riscar pontos cabalísticos. O ponto cabalístico, né? O giz, ele é usado para muitas coisas. Para chamar os elementais, para atrair fótons de luz, para se proteger. Eles também usam, por exemplo, imagina que um Exu Caveira está trabalhando num cemitério. As vibrações do cemitério são densas, e muitas das vezes, né? Tem muita gente presa ao corpo, tem espíritos vampiros que querem pegar o duplo etérico, uma série de coisas acontece no cemitério. Tem gente levando ebó, não é verdade? Fazendo magia negativa. Então a dimensão astral lá é muito densa, porque as criações mentais são densas. Então vocês imaginam que tem um Exu Caveira trabalhando lá e chega uma falange do caboclo de Ogum, por exemplo. O caboclo quer se comunicar com o Exu Caveira, porque ele vai fazer alguma coisa lá, ele quer mostrar pro Exu Caveira que ele está sob a égide da mesma lei, certo? E está indo lá fazer um trabalho. Então o que ele pode fazer? Se a comunicação mental fica difícil por causa da densidade do local, ele pode riscar um ponto que vai brilhar e o Exu Caveira vai entender que, a depender do risco e da figura, ele sabe que é a falange do caboclo de Ogum que veio fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Entendem? Já aproveitei esse gancho para dar essa explicação também. Então, agora ele iria começar o verdadeiro suplício. Lembrei a palavra, suplício. E nós iremos entender o que acontece quando um espírito decide tomar a lei em suas próprias mãos. Bom, foi muito bom ter vocês aqui comigo nessa primeira parte. Já estava com saudades. Se você chegou até aqui, eu sou o Celso Rei. Esse é o canal Estudo sobre Espiritualidade. E vamos aguardar a parte 2, que eu vou explicar com mais clareza de detalhes a justiça divina se colocando. Fiquem todos com Deus.